A paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Muito obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da Rede Brasil. Você que nos assiste através da TV, do Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite este início de programa já e compartilhe os nossos links. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 26 e o versículo 9. Se você não dispõe de uma Bíblia no momento, você pode nos acompanhar com o versículo que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. No programa de hoje, contamos com a presença do presbítero Jonatas Eder e o auxiliar o professor Jonas Santana. E, antes de nós conversarmos com os nossos queridos irmãos, nós queremos já dar no início orando, pedindo a bênção de Deus. Amém, né? pastor. E vamos conversar com o Senhor. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus, aqui estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos para mais um programa Intercessão. Rogamos a Tua bênção e o Senhor possa falar conosco de um modo especial, de um modo singular, e que todos aqueles que juntos estaremos ouvindo o programa, tanto agora como no futuro, quando outras pessoas tiverem acesso à nossa programação, possam também ser enriquecidos, ó Deus, com esta programação. No nome de Jesus nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Como disse, estamos hoje com o presbítero Jonatas Eder e o auxiliar, o professor Jonas Santana. É um prazer, presbítero Jonatas, estar com o senhor hoje aqui no programa Intercessão. Amém, pastor Gerson. Já estava com saudade, do Intercessão. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao senhor, na pessoa do pastor Ailton, não é? Que nos convocou para estar aqui hoje conversando sobre um importante personagem que tenho certeza vai edificar a vida de muitos irmãos. E bom, né? E também estamos hoje de volta com o professor Jonas Santana, e para nós é uma alegria tê-lo hoje conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Para nós é uma alegria muito grande e quero agradecer a Deus pela oportunidade riquíssima de estar aqui no programa Intercessão, agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estar aqui compartilhando, participar, não só compartilhando, mas participando também de um programa que é o programa Intercessão. Maravilha. E no programa de hoje nós iremos meditar sobre a história da intercessão e desta feita nós faremos uma reflexão sobre a vida e obra do pastor e pregador, teólogo Jonatas Edward. Por isso já gostaríamos de saber, né, com os nossos irmãos, quem foi ele e qual o legado deixado por este homem de Deus para nós. Fica à vontade aí, presbítero Jonatas. Muito bem. Vamos fazer um ping-pong aqui, né, Jonas? Sobre as informações iniciais dele. É importante salientar que o Jonatas Edward, ele nasce de uma família cristã, né? O avô e o pai são obreiros, são pastores. Eles moram nos Estados Unidos, naquele período de transição onde a gente chama de período da Nova Inglaterra, né? Quando a Inglaterra coloniza os Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos, e muita gente vai morar lá. Então, o pai de Jonatas Edward era um pastor, ele nasce em 1703, nos Estados Unidos, ele já nasce nos Estados Unidos. O seu avô também era um pastor consagrado, então ele já carrega, não é, Jonas, dentro de si essa carga abençoada espiritual de berço, né? De ter um avô e um pai cristão. Perfeito. O Jonatas Edward, ele trabalha, ele vai viver, na verdade, um momento que é um momento singular na história dos Estados Unidos, né? Como o presbítero já vem mencionando. É aquele momento que a gente fala da Nova Inglaterra, mas está falando dos Estados Unidos. Isso. O sistema educacional está mudando drasticamente, né? A economia também está mudando drasticamente. Então é um período de transição muito grande. No quesito Estados Unidos, é um momento de grandes revoluções. Agora, no quesito igreja, a gente tem um problema. Nós já temos uma outra questão, né? Espiritualmente falando. Uma questão espiritualmente bem delicada. Isso. Por quê? Porque os Estados Unidos ele é colonizado justamente pelos protestantes. Mas há um problema nisso aí, que o protestantismo, naquele momento, entrou na cultura. Então, muitas pessoas eram crentes, ou salvas, né, vamos dizer assim, crentes,
por uma questão cultural, não uma questão de conversão, porque se arrependeu dos seus pecados. E isso, pastor Jefferson, vai ser um problema, a gente chama de problema, mas vai ser o palco do avivamento, né? Quando a gente fala de palco do avivamento, é porque as pessoas às vezes esperam que o avivamento ocorra apenas, vamos falar no nosso pensamento pentecostal, né? Com muita efusão em línguas, nos dons, mas na realidade o fervor espiritual do avivamento é produzir vida. E essa vida no sentido de mudança, não é? Mudança. E esse personagem que nós vamos estudar hoje, ele é alguém que vai para a glória de Deus, ele mesmo diz isso, né? Ele é famoso por essa frase, não é? Para a glória de Deus ou para a maior glória de Deus. Ele fala muito sobre isso. Ele vai ser responsável por mexer na estrutura das pessoas no sentido de pregar a palavra ao ponto delas mudarem a vida, né? Não é só uma questão de religiosidade cultural, como o Jonas bem mencionou. Na realidade, é a mudança do avivamento produzido por Jonatas Edwards, já que é uma questão de legado, é uma mudança no coração das pessoas através da pregação da palavra de Deus. E a coisa estava tão complicada naquele período, complicada, eu me refiro à questão de denominação, de igreja, porque olhando do ponto de vista, vamos dizer assim, social, a sociedade está muito bem, obrigada, ela está se desenvolvendo. Mas do ponto de vista de denominação de igreja, a coisa estava tão séria, né? Porque criaram, né, no meio das igrejas protestantes uma aliança chamada Aliança de Meio Termo. Quer dizer, o que é essa Aliança de Meio Termo? É aquele membro, é aquela pessoa que ele frequenta a igreja, mas ele não quer ser membro da igreja, ele só quer mesmo frequentar a igreja e quer levar... Não quer compromisso, né? Não quer compromisso, ele quer levar os filhos, mas ele não quer compromisso nenhum. Quer dizer, não é uma história muito diferente de que acontece hoje em dia, não. E é interessante narrar o que está acontecendo no mundo também. Jonas falou na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, mas o Wesley vai enfrentar a mesma coisa dentro da Inglaterra, né, nesse mesmo período histórico, e é o ponto de as pregações começarem a sair na rua, fazendo grandes cruzadas, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham a ideia de que elas são templo de Deus quando estão também fora do templo. Porque o ritual do templo estava tudo ok, mas quando saíam, existia uma vida promíscua, envolvidos com bebida, com pecados de imoralidade sexual, e o avivamento vai trazer essa mudança, não é? Dentro das pessoas. Uma coisa também interessante no Jonatas Edwards, que o professor Jonas começou a tocar e a gente acabou levando para o avivamento, é que como a sociedade recebeu a oportunidade de ensinamento e está ocorrendo essa mudança, Jonatas Edwards passa a estudar as línguas bíblicas, não é? Hebraico e grego, e também latim. Isso desde cedo, né? Porque o pai investiu nele logo cedo, pastor, ainda na infância. Com 21 anos ele já começa a ensinar dentro da universidade. Né? Com 12 ou 13, de 12 para 13, dependendo do biógrafo, né? Ele já conhece o latim, o grego e o hebraico ao ponto de ir para a universidade. Ele começa a estudar com esse período aí, e com 21... Com 21 já começa a dar aula dentro da universidade, que já é um espanto para a época, porque ninguém pode negar que ele consegue unir duas coisas. Consegue unir o lado de comunhão e religioso com o lado intelectual, o lado acadêmico. Então isso é uma coisa em Jonatas Edwards que é impressionante. Filósofo, estudante da psicologia e teólogo. Quer dizer, e falando de filosofia naquele momento, era uma filosofia de caráter humanista. Sim, nós estamos falando aí do período pré-iluminismo, né? Pré-iluminismo, não é um filósofo que está aí olhando para Agostinho de Hipona e todos os outros, ele é um filósofo humanista. Então você fazer um curso de filosofia, estudar a psicologia mesmo no seu nascedor naquele momento, e ser crente, não abandonar a fé, já começa por aí. Pastor, a coisa era tão difícil que essa chamada aliança de meio termo funcionava assim, que só quem podia entrar nos cultos eram os membros. Então tudo bem, quer dizer, a pessoa não queria ser membro, não podia ter acesso ao culto, mas esse ficar do lado de fora. Só que acontece que as congregações estão perdendo tanta gente, o pessoal está ficando tanto do lado de fora, e fizeram o seguinte: vamos fazer o seguinte, tu traz teu filho, isso é o meu termo, né? Quer dizer, tu traz teu filho, senta aqui, mas não participa das atividades da igreja. Só que vai chegar um momento que as igrejas vão ficar abandonadas, porque essa chamada aliança de meio termo, essa aliança de meio termo vai cair na cultura popular. Então o pessoal prefere estar do lado de fora e ser crente nominal. Seria um esvaziamento da igreja, né? Porque no momento que as pessoas não se convertem
e os crentes se desconvertem, podemos usar essa expressão? E a sociedade... Podemos usar essa expressão, desconverte, se rebelam, né? Se rebela. Passam a viver uma vida mundana, então a igreja deixa de ter a sua atuação na sociedade e vai perdendo a razão de ser. E não influencia, Jesus disse, né, trazendo já para a Bíblia, no Sermão do Monte, que é muito famoso, que se o sal deixar de salgar, ele não serve mais. Isso, exato. Ele deve ser jogado fora e, consequentemente, será pisado pelos homens. Essa aplicação bíblica, Jesus está falando do período do templo, né, onde existia um lugar específico para a guarda do sal, e com o tempo o sal ia ficando realmente sem sabor, o sal que era usado para o sacrifício. Então, periodicamente era constatado se aquele sal ainda estava servindo. Quando não, era jogado no pátio dos gentios, as pessoas pisavam, né? Mas não foi para isso que Deus fundou a igreja. Deus não fundou a igreja para que a gente possa salgar. E quando uma igreja não salga, quando ela não inquieta, não incomoda, as coisas estão erradas. Não é? E esse homem será usado por Deus para despertar, não é? Um avivamento através da palavra, da oração, da busca incessante por Deus, de uma vida de consagração influenciada por Wycliffe, pelo próprio Wesley e outros grandes pregadores do seu tempo, para trazer uma mudança nos Estados Unidos. É o primeiro grande, chamado assim, é o primeiro grande avivamento que os Estados Unidos passou. É interessante, vocês me lembraram uma expressão de, eu acho que foi Estevão, que diz assim: neste tempo nasceu Moisés, né? E neste tempo. Neste tempo nasceu Moisés, né? E nesse tempo nasceu Jonathan Edwards, né? Nesse tempo, exatamente. Verdade, porque todo o palco, pastor, que aconteceu ali, assim, toda essa situação caótica do ponto de vista espiritual, né? Vamos deixar claro, é um ponto de vista espiritual, ponto de vista moral, vai servir realmente de palco para que ele apareça no cenário naquele momento e venha despertar um grande avivamento, na verdade o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos vão vivenciar. Que coisa tremenda, né? Olha, o programa está começando agora e já está gostoso, né? Glória a Deus. Você que ainda não teve a oportunidade de compartilhar o link da nossa programação, aproveite agora, né? Porque começando agora e vai ter muita coisa aqui que a gente vai poder desfrutar e aprender deste homem de Deus que deixou um grande legado para as gerações futuras, né? Bem sabemos que Jonathan Edwards foi um exímio amante do conhecimento, né? Mesmo frequentando a universidade, como aqui já foi dito, desde a sua adolescência. Parece que ele entrou aos 13 anos já, né? Isso. Para a universidade, se formando em filosofia, teologia, como já ouvimos aqui falando, né? E ele manteve assim humildade e anunciou o evangelho aos índios americanos, onde ganhou muitas vidas para Jesus, né? Diante desse breve relato, é importante saber, né? Será que a vida acadêmica pode minar a vida devocional de um cristão? Qual a importância da intercessão na vida de um teólogo? Né? Estamos aqui com dois grandes teólogos aqui da nossa Jesus. Meu Deus, o aluno mais fraco de Jesus. É interessante pensar isso, porque por incrível que pareça, pastor Jefferson, na STADEB, e aí a gente vai falar de algo que é comum a nós dois, né? Estamos cooperando com o pastor lá. Muitos alunos acreditam, né? E isso é até bom a gente dizer, muitos alunos pensam que ao estudar teologia eles vão ficar frios, né? Eu lembro de algumas experiências de sala de aula. Eu também. Que a gente ensinando a palavra, de repente o Espírito Santo, como dizem Atos, caiu. Aí você começa a ver pessoas chorando, outros falando em língua, isso numa sala de aula. Aí as pessoas saem dizendo assim, os alunos, né? Logo nos primeiros anos, eu não sabia que aqui era assim. Então, respondendo sua pergunta, né? Eu não acredito que a teologia ela esfria as pessoas, mas às vezes corações inchados, não é, cheio de orgulho, vaidade, provoca nessa pessoa um esfriamento ou demonstra o esfriamento que ela tem. Porque a partir do momento que ela passa a estudar, ela vai ter, vamos dizer assim, oportunidades, ela será vista, ela vai poder comentar algo, alguém vai fazer perguntas a ela. E aí, se essa pessoa já tem um coração endurecido, não é, orgulhoso, vaidoso, a teologia, infelizmente, como qualquer outra ciência, vai dar a ela um certo know-how, um certo destaque, e essa pessoa se transformará, na realidade, vai mostrar quem ela realmente é. Porque a teologia bíblica, e aqui eu estou citando o Thyssen, a teologia bíblica ela vai humilhar você. Não é isso, Jonas? Ela vai humilhar você. A teologia bíblica, a teologia ensinada como ela deve ser, ela puxa a pessoa para o campo da piedade.
É por isso que não tem como a gente separar a teologia de uma vida piedosa. O sucesso, que eu posso dizer assim, de Jonathan Edwards é porque ao lado da teologia estava também a vida de piedade. Sim. Se essa piedade não existir, olha, a teologia pode, não a teologia em si, mas o coração endurecido, vaidoso, orgulhoso, aquele que quer destaque, vai utilizar a teologia justamente para fins próprios, né? Não para o reino de Deus. Mas lembrando que quando a teologia bíblica ela é ensinada, ela encaminha a pessoa para a piedade. Tem sermões aí de Jonathan Edwards que é fantástico, né? Fantástico porque a gente vê que não foi um sermão preparado simplesmente no gabinete. Sim. Quer dizer, por exemplo, teve sermão dele mesmo que ele levou 13 horas para fazer, mas não era somente 13 horas estudando e pesquisando, não. Era orando. Orando. Por isso mesmo que ele é objeto hoje de estudo aqui, né, para a gente, porque a oração estava justamente nessa como parte da vida piedosa. Então, é possível unir faculdade e unir vida espiritual piedosa. Jonathan Edwards é um exemplo claro disso. E principalmente porque eu não vou te chamar de objeto de estudo, né? Porque o objeto de estudo da teologia é a Bíblia, mas é a pessoa de Deus. E não tem como, pastor Jefferson, estar diante de Deus com vaidade e orgulho se isso já não está no coração, né? Tem um outro livrinho, Conselhos aos Jovens Pastores e Teólogos. Muito interessante esse livrinho. E ele vai tratar um capítulo lá sobre a teologia feita na primeira pessoa. Acho interessante isso. Ele diz que quando você trata Deus como uma pessoa qualquer dentro do seu campo de estudo, seu coração está enrijecido como o de Satanás estava. Né? Ele faz uma alusão ao diabo onde estava, né? Claro, utilizando-se das passagens de Ezequiel e Isaías como realidade, e dizendo que Satanás não estava feliz no ambiente que Deus o colocou, né? Um ambiente de destaque. E ele diz, não, eu quero ser maior, quero ser igual a Deus. Então eu acredito que essa falha já esteja no coração. É interessante como Paulo, para mim, acho que para nós, o maior teólogo bíblico, Jesus não vale porque Jesus era Deus, né? Claro. Não é parâmetro. Não é parâmetro. Não é parâmetro, mas o apóstolo São Paulo com certeza é. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo. E uma das coisas mais belas que a gente vê no apóstolo Paulo, que vai ser copiada por grandes homens de Deus como Agostinho de Hipona e como Jonathan Edwards, que está numa lista aí dos maiores teólogos, os 3 grandes teólogos do mundo, né? Para uma ala do cristianismo, Agostinho e Jonathan Edwards está dentro de um patamar diferenciado dos demais. Mas o apóstolo Paulo vivia uma vida de oração, ao ponto de ensinar Timóteo, né? E eu queria até me dirigir aos jovens obreiros, que a vida de um jovem obreiro deve ser dedicada à oração, né? Paulo vai dizer diversas vezes, né? Meu filho, vai orar, né? Vá santificar, seja o exemplo dos fiéis, isso tudo nas suas epístolas, tanto a primeira como a segunda. Então, Timóteo era um jovem obreiro que precisava aprender a cuidar dele mesmo e da doutrina. Então, veja, ele precisava ler a palavra, tanto para ele como para os demais. Timóteo precisava viver uma vida de oração, tanto por ele como pela congregação que ele tomava conta. Timóteo precisava viver uma vida de intercessão, porque só existe uma posição para um líder, pastor, um pastor de verdade. Ele está diante de Deus pelos outros. Eu acho que o exemplo, eu vou passar para Jonas, o exemplo no Antigo Testamento é de Moisés. O povo está vivendo um caos moral, ele só está 40 dias distante de Deus. Ele nem sabe do que está acontecendo realmente lá embaixo, quando Deus se ira e diz a ele, né, no capítulo 32, 33, Moisés, eu vou, em Êxodo, eu vou destruir esse povo e de ti eu farei uma nação, eu farei uma grande nação. E aí o Senhor, Jonas, o Senhor diz a Moisés que vai ouvi-lo, mas porque ele se coloca diante de Deus pelo povo, né? Ele se coloca. Então, para a gente concluir essa fala aqui, não é? Acredito que a vida piedosa de um teólogo passa pelo tempo que ele gasta com Deus. Não tem como ver Deus, não é? Pelas Escrituras, pelos seus atributos e permanecer vaidoso, orgulhoso, prepotente, porque não há espaço, pastor Jefferson, para gente grande diante de um Deus que é maior do que tudo. Não tem espaço, pastor. A oração é fundamental na vida do crente. Eu digo para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, até para entender a importância disso, deixa eu usar uma figura de linguagem aqui. Imagine você chegar numa concessionária e pegar um carro novo. Aí quando você liga ele,
passa a chave, ele faz aquele arranco, mas sai do lugar. Não sai. Por quê? Porque falta combustível. Quer dizer, teólogo sem oração é feito carro novo sem nem gasolina. Quer dizer, ele é confortável, tem tudo que você possa imaginar, mas na hora de passar a chave ele não anda. Não anda por quê? Porque está faltando o principal. Está faltando justamente aquela vida piedosa de oração, que humilha a gente diante de Deus, né? Porque, olha, não vou dizer que eu já, assim, não vou chegar a esse ponto, dizer assim, que já vi, né? Chegar a esse extremo. Mas é possível uma pessoa pregar mentindo, é possível... Infelizmente. É possível uma pessoa até cantar mentindo, mas orar mentindo não dá. Quer dizer que quando você fecha os olhos, é só você e Deus, e não dá para dizer, eu não fiz tendo feito. Tendo feito, pode até dizer para o outro, mas para Deus isso fica difícil. É interessante que, a partir dessa linha de pensamento, é claro, existem outros, mas é a famosa teologia feita diante de Deus. Existe uma escola dentro do ramo teológico que boa parte depois da grande reforma, né? Boa parte dos teólogos que vêm por ali, da Suíça, da Alemanha, da própria Inglaterra, eles vêm com essa ideia, né? Fazer teologia diante de Deus. Então, é necessário uma vida de oração, de consagração. É por isso que ele gasta tanto tempo preparando um sermão, porque ele sabe que ele será a boca de Deus para a sua comunidade, não é? Eu me lembrei de uma experiência minha, a minha juventude, eu tinha 17 para 18, e o pastor presidente me deu uma oportunidade, isso fazem 20 anos quase, de pregar num congresso de adolescentes no Templo Matriz de São Lourenço da Mata. Veja quanto não faz tempo, né? Eu conheci Jonas nesse período, o pastor João pastoreava São Lourenço, foi nesse período que eu conheci Jonas. E aí eu estava escalado para lá, e no período que nós estávamos cooperando, né, trabalhando com o pastor, eu lembro de que eu fui para São Lourenço, eu estava lá em São Lourenço, e vovô me deu alguns livros para ler, e disse, olha, prepare o sermão. E aí eu preparei o sermão. Eu lembro que tinha, acho que 3 páginas, com medo do que ia dizer, não é? E o tema eu ainda lembro, Daniel capítulo 1, verso 8. E eu pesquisei, aí eu usei Champlin, foi a primeira vez que eu tive contato com o Champlin. Aí preparei, aí levei para ele. Aí ele disse assim, quanto tempo você gastou preparando? Eu disse, tantas horas. Ele disse, pronto, deixa o papel aqui, gasta esse mesmo tempo agora de joelhos. Porque para ter peso espiritual, não basta ter apenas o conhecimento. Tem que falar com o dono da palavra. E eu aprendi, naquele dia, que eu deveria tanto gastar tempo na pesquisa, como também conversando com Deus. E confesso ao Senhor, pastor Jefferson, tem dias hoje que eu estou estudando o texto, hoje eu tenho a oportunidade de ter diversos materiais, né? São muitos anos estudando, mas tem hora que os autores não conseguem me dizer o que o texto realmente está dizendo. E aí eu tenho que me curvar, como Jonas disse. Tem que se curvar. Dobrar o joelhinho e dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Um dia desse, em casa, lendo o texto em Romanos, bem complexo, para estudar para uma aula, eu estava aperreado, e aí eu parei tudo, já tinha lido bastante, dobrei os joelhos, fiquei lá orando, de repente veio a iluminação do que o texto queria dizer. Aí eu dei um glória a Deus bem alto dentro de casa, né? Glória a Deus! Aí minha esposa correu e disse, o que foi, menina? Eu disse, entendi o texto. Então tem textos que só vai ser entendido de joelhos. E é isso que você, jovem obreiro, precisa aprender hoje, não é? Não adianta apenas ter bons livros, tenha bons livros. Não adianta apenas fazer um bom curso de teologia, vá estudar, mas tenha uma vida piedosa e principalmente uma vida de oração. Senão tudo que você tem vai ser apenas um conhecimento. E o conhecimento por si só não levará ninguém a Cristo. O poder vem através da oração. É interessante o senhor falando que diante de Deus você não tem como mentir. Eu me lembrei de Jacó, né? Diante do pai, Jacó disse, eu sou Esaú. É verdade. Mas diante de Deus, quando diz, qual é o teu nome? Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Diante de Deus nós não temos. Não tem como. E o senhor falando aí sobre orar, eu me lembrei que eu estava para pregar num determinado lugar e eu passei uns 3 dias lendo, pesquisando alguma coisa e fechou o tempo, nada. Aí eu disse, rapaz, tem que orar. Aí eu dobrei o joelho, demorei 5 minutos, aí o assunto chegou. Aí eu me levantei e eu disse, meu menino, meu filho, né? Ao Jonatas, eu disse, mas rapaz, eu passei 3 dias estudando, não lendo de nada. Aí dobrei o joelho com 5 minutos, chegou Glória tudo. Aí ele me disse assim, o senhor quer mudar o método, papai? É verdade, mas o método não tem como... Não tem como mudar o método, né? A receita glória é a simples, Deus. né? Que bênção, né? Você que está nos ouvindo aí, vê que é possível ter uma vida dedicada ao estudo da palavra de Deus, até porque se você for um teólogo ou pretende
estudar o curso de teologia, você vai estudar sobre Deus. Estudando sobre Deus, você vai ter que se deparar com o Senhor Jesus, que disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E também disse: sem mim nada podereis fazer. E este nada é tudo, né? Inclusive, é verdade. A pregação. Que bom, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando assim. Hoje nós teremos um breve intervalo, você não pode sair daí, você permanece conosco, né? Estamos recebendo aqui o comunicado da programação, da produção, e vamos a um breve intervalo, mas a gente volta já, tá bom? Não sai daí e aproveite e compartilhe o link para que outros possam participar, porque se tá bom, vai ficar melhor daqui para frente. Amém? Te aguardamos. Glória a Deus, estamos de volta ao seu programa Intercessão, né? Estamos falando sobre a história da intercessão hoje, o nosso tema, e estamos tomando como base para o nosso programa de hoje a pessoa do pastor, pregador, teólogo, filósofo Jonathan Edwards, né? E na biografia de Jonathan Edwards é nítida a presença de seu avô e de seu pai como influência espiritual sobre a sua vida. Ele também, por sua vez, influenciou homens como George Whitefield, John Wesley, David Brainerd. E daí surge a seguinte pergunta aos nossos queridos convidados. O intercessor é uma pessoa que somente influencia ele ou ele também é influenciado por outros? Muito bem, essa pergunta é boa. É boa. A família de Jonathan Edwards, a gente já tratou, não é? O avô e o pai pastores vão influenciá-lo. Então ele recebe uma carga de influência. E nesse mesmo período vai surgir uma outra geração que é influenciada por ele. E aí o senhor citou o Wesley, não é? O David Brainerd, então são grandes avivalistas, e também o George Whitefield, né? Acredito que sim, pastor, porque foi assim que Deus... É o método de Deus, né? Por exemplo, Moisés. Moisés vai receber uma carga muito forte de Jetro. Eu estou estudando sobre ele esses dias, sobre Moisés, e aí a gente vê como Deus é bom, né? Deus deu a Moisés toda uma carga cultural e de inteligência do Egito para Moisés ter, mas ele precisava também ter equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai encontrar com um pastor de ovelha em Midian. Um homem tão sábio, este homem, Jetro, tão sábio que em dado momento da vida espiritual e ministerial de Moisés já era o grande líder, o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, já estava do outro lado, ele leva a sua esposa e os filhos, né, para que o Moisés encontre, mas ele olha para o povo assim e diz assim: Moisés está fazendo uma coisa errada. E aí ele diz a Moisés: olha, você não pode atender esse povo sozinho, não. E ele explica como Moisés pode administrar. Aí Jetro influencia Moisés, né? Moisés, um grande influenciador, influencia, e ele recebe a influência de outro, né? E influencia também Josué, que será o próximo. Então acho que é assim, não é? Nós recebemos uma carga de influência e influenciamos também para que o reino de Deus cresça e se propague. E a questão da influência... a pessoa se transforma numa referência. Sim. Porque primeiro ele vai ter essa influência muito forte, ele vai ter essa, como já foi falado aqui pelo presbítero, vai ter essa influência muito forte da própria família. Eu só lembro de Deuteronômio capítulo 6 e versículo número 7, que diz assim: e aí intimarás teus filhos, é justamente quando Moisés pede, né, que todo o povo, na verdade, ensine, que se os pais ensinam aos filhos, que intimarás, né, farás com que eles aprendam justamente a palavra de Deus, e isso é visível na vida desses grandes homens, a família influenciando. Esses homens vão se transformar numa referência, no caso do próprio Jonathan Edwards, é uma referência, e o George Whitefield, né, que é irmão de Wesley. Pronto, esse aí quando vem vai ser influenciado por esse fervor. Na biografia que eu dei uma lida em algumas biografias, teve um biógrafo que eu achei interessante, a forma como ele falou entre Whitefield, né, que são também um teólogo, empregador e avivalista, e você tem do outro lado Jonathan Edwards. Ele disse assim: o grande avivamento nos Estados Unidos começou da seguinte maneira: um era o fósforo e o outro era a gasolina. Quer dizer, o Whitefield ele chamou de gasolina porque, assim, quando ele pregava, ele chegava ao momento que ele se alegrava tanto que chegava a pular no Ele era vibrante, né? Vibrante. Esse seria um pentecostal, se a gente... É como se fosse hoje, dar o nome pentecostal, né? Se fosse hoje. Mas quem vai dar realmente o pontapé inicial desse grande avivamento é justamente o Jonathan Edwards,
que vai chegar, claro, que ele se dedica extremamente aos estudos, é óbvio que ele vai se dedicar justamente à oração e para ter força dentro daquela sociedade. Sim, sim. Tinha que orar muito, porque o que é que ele vai fazer, na verdade? Imagine você que está em casa, toda a sociedade está pervertida. Quer dizer, todo mundo... Os valores morais estão perdidos. Perdido e dentro do ambiente religioso. Sim, sim. Então, o que é que ele faz? Está lá a aliança de meio termo, que já foi colocada antes mesmo dele aparecer no cenário. E ele diz o seguinte ali: infelizmente não tem condições de ter essa aliança de meio termo. O que é que vai acontecer? Você tem que se converter de verdade. Veja que as primeiras convenções dele são 5 pessoas, 6 pessoas, 13 pessoas, até chegar, na verdade, 300 pessoas, até chegar até mais do que isso. E ele dava muita ênfase à vida de santidade. Né? Não, e a vida de santidade é perfeita. Então fica, eu acho, para o telespectador, né? Acho não, né? O telespectador que está agora nos assistindo, essa vida de referência foi conquistada através de uma vida de leitura e através de oração. No primeiro bloco, o pastor tocou numa coisa interessante: se a receita é simples. Olha, a receita não mudou. Isso. A receita é jejum, a receita é oração, vida de piedade e uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus. Quer dizer, quer ter sucesso na vida, pega essa receita. É simples, não tem muito o que fazer, Funciona, não é? Funciona. É interessante como Deus sempre usou isso. Por exemplo, Elias influenciando Eliseu, Moisés influenciando Josué, Barnabé influenciando Paulo, Paulo influenciando Timóteo, Barnabé influenciando João Marcos, Pedro influenciando João Marcos. É interessante como Deus usa pessoas para influenciar outros. Quem diria, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Quem diria que João Marcos, aquele jovem fujão, que correu, que desistiu vamos dizer assim, do ministério em um dado momento, queria voltar, não teve uma certa oportunidade, seria o primeiro escritor do Evangelho. A primeira pessoa a pegar a pena e pegar o pergaminho e escrever a história de Jesus, porque alguém o influenciou, né? Barnabé até compra uma briga, né, com Paulo, dizendo assim: não, eu vou cuidar desse menino. Lá na frente, o apóstolo Paulo observa isso, né, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: quando você vier, passe na casa de Carpo, pega a minha Bíblia, né, que é o pergaminho, os meus livros, mas traga João Marcos, porque ele é muito útil, né? Era um pregador do Evangelho. Então acreditamos que sim, pastor, a vida de influência, né, é extremamente importante para que a gente possa formar uma nova geração, né? E que você possa estar ouvindo isso hoje, não é? Para que nós estivéssemos aqui hoje, nós recebemos uma carga de influência muito grande, né, de homens e mulheres de Deus que nos ensinaram o caminho do Senhor, e esperamos que você também esteja aprendendo com muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Maravilha, né? Então, que Deus nos ajude a sermos influenciadores também na nossa geração, né? Amém. E possamos verdadeiramente ser exemplos para outros, que outros possam sentir desejo de orar porque nós oramos. Amém, pastor. De pregar porque que tem nos visto pregar também, né? E de viver uma vida de santidade por olhar para nós e ver também esta referência. O senhor falou algo interessante, que a gente olhe para alguém e tenha vontade de pregar, não é? Eu sempre digo isso. Eu tenho um amigo, o senhor conhece, também presbítero da igreja, chamado Albérico Elifas. Nós somos daquela mesma leva de preletores de cultos jovens lá atrás. E eu me lembro de ver o hoje presbítero Albérico Elifas pregar com 14, 15 anos. Eu tenho a mesma idade que ele. E um dia eu disse a Deus, eu queria pregar assim. Eu ainda não prego do jeito dele, né? Mas ele me influenciou. Eu vi ele pregando e disse: se um jovem pode pregar, eu também posso. E comecei a estudar e Deus começou a me abençoar também. Então é como o pastor Jefferson disse, que você possa olhar para esses bons exemplos. Nós temos na nossa igreja grandes exemplos, olha, de mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus. Eu conheço muitos jovens de Deus hoje que são exemplos. Então procure essas pessoas como seu exemplo, né? Procure na palavra bons exemplos, para que você também possa ser um bom exemplo lá na frente. O senhor me fez voltar agora no tempo, né? Eu ainda novo convertido, vi um jovem num ciclo de oração, dando uma palavra, e a glória de Deus desceu. Glória a Deus. E eu disse comigo: se Deus pode usar esse jovem, Deus pode me usar também. Glória a Deus. E fui motivado também a pregar. Glória a Deus. Maravilha, né? Então nós vemos que a história se repete, né? Sim, sim. Glória a Deus. Né? Então nós vemos aí que Jonatas Edwards, ele deixou para nós esse grande legado. Vemos também que o pastor Jonatas Edwards, ele morreu ainda muito cedo, né? Ele tinha apenas 55 anos, né? Eu acho que você encarna assim, que pena, né? Realmente, mas Deus tem seus caminhos. Sim, sim. Todavia, um dos maiores feitos realizados por ele
foram as resoluções de Jonatas Edwards. Entretanto, perguntamos, que resoluções foram essas? E como elas podem ajudar o intercessor no exercício do seu ofício? Acho que a primeira resolução, pastor, é quando ele quebra essa aliança de meio termo. Porque o termo, a palavra mesmo, o termo mesmo é essa, aliança de meio termo. São aquelas pessoas que não querem compromisso nenhum com a igreja, mas também não querem se afastar do ambiente de culto. A primeira resolução foi, quebra isso aí, não é bem assim. Se você quer estar num ambiente cristão, então se envolva nesse ambiente cristão. Então, se a vida cristã envolve mudança, se você é crente, então também você vai ter que mudar. Então, não é fácil fazer uma quebra nisso. Está falando, são alianças sociais. Isso é tão difícil, difícil. Que eu trouxe a declaração inicial da resolução. Ele diz assim, eu vou ler porque é muita coisa. Estou ciente, dizendo ele, né, de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Eu, humildemente, lhe suplico que por sua graça me capacite a manter essas resoluções na medida em que elas estiverem de acordo com sua vontade por causa de Cristo. Devo lembrar-me de ler essas resoluções uma vez por semana. São 70 resoluções. Eu escolhi 3 para ler aqui hoje, né? A primeira é a resolução 29, a 29ª. Ele diz assim, resolvi nunca fazer uma oração e nem mesmo uma petição de uma oração a respeito da qual eu não possa esperar que Deus a atenda, nem fazer qualquer confissão que eu não possa esperar que Deus aceite. O que é que ele quis dizer com isso, né? Hoje nós temos essas resoluções, a editora Vida Nova, ela produziu esse material, tem comentado, é bem interessante. Essas resoluções da oração é a seguinte, eu não vou pedir a Deus algo que eu já sei que Deus não vai me dar. Porque tem coisas, pastor Jefferson, que a gente sabe que não é a vontade de Deus, mas tem pessoas que insistem na oração, me dê, Senhor, me dê. Ele disse, eu nunca vou fazer isso. Se eu sei que aquilo não é para mim, eu não vou pedir a Deus. E segundo, né, ele diz assim, eu nunca vou fazer uma confissão que eu não possa esperar que Deus aceite. Ele está falando exatamente dessa crítica social. Né? Porque, por exemplo, eu estou arrependido, aí se arrepende ali, mas quando sai daquele ambiente santo, volta-se às práticas antigas. Se eu nunca vou fazer uma confissão diante de Deus, que eu sei que ele sabe que não é verdadeira, né? E eu acho isso extraordinário. Não é extraordinário, porque assim, ele disse, é bem claro, disse, não dá para estar na igreja e estar bebendo. Não dá para estar na igreja e estar fumando. Isso é bem prático para quem está nos assistindo lá, disse, não dá para estar na igreja, está bebendo, está fumando, está mentindo, está roubando. Uma vida de prostituição. É uma vida envolvida com todo tipo de mazela de pecado. Ele disse, Senhor, me entreguei para ti. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Quer dizer, esse radicalismo que hoje é considerado como radicalismo, né? Sim. O que alguns consideram como radicalismo, isso na verdade faz parte da natureza cristã. Sim. A vida cristã, a nova vida em Cristo, não compactua com o pecado. Isso. Até porque a Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, velhos costumes não cabem na nova criação em Cristo. Né? Não cabe, sim. Então, o meio termo, arrumar uma terceira via para dizer o seguinte, não, dá para ser crente, dá para participar dessas coisas e dá para participar de coisas do mundo, ele foi muito claro em dizer não. Agora, é claro, como a gente está tomando como foco Jonatas Edwards, mas a referência dele é as Escrituras Sagradas. Eu vou confirmar isso que Jonas comentou, a resolução 64, né, 64, ele diz assim, resolvi que quando eu encontrar aqueles gemidos inexprimíveis mencionados, ele diz, Romanos 8, 26, dos quais fala o salmista no Salmo 119, verso 20, que eu vou estimulá-los com o máximo de meu poder e que eu não os desgastarei. Me esforçarei para expressar meus desejos, nem por repetições de tal sinceridade. Isso ele disse no dia 23 de julho, de 23 de julho a 10 de agosto de 1723. Quando ele diz isso, né, o que é que ele está dizendo? Quando eu senti que a minha oração chegou nesse estágio, onde o Espírito Santo vai orar por mim, eu vou continuar orando incessantemente. Tem mais uma, a 68. Resolvi confessar francamente para mim mesmo tudo o que eu encontrar em mim, seja fraqueza ou pecado. E se é o que diz respeito à religião, também a confessar todo o caso a Deus e implorar sua ajuda necessária. Então, é alguém que olha para si, vê seus defeitos e vai a Deus confessar.
Ele quer mudança. E isso só se encontra, pastor, de joelho. De joelho. E a interpretação, pastor, dessa parte, né, de Jonathan Edwards, né, nas suas confissões, a gente mostra uma coisa. Porque a gente falou aqui que a nova natureza não compactua com o pecado. Mas talvez alguém esteja em casa e diz assim, mas isso não é fácil. Quem foi que está dizendo que é fácil? Ninguém está dizendo que é fácil, não, porque o barro que fez Adão é o mesmo barro que fez toda a humanidade. Então, assim, os problemas, os defeitos, as falhas, os vícios estão lá dentro. Mas, meu irmão em Cristo Jesus, você tem um amigo chamado Espírito Santo. É por isso que a gente precisa estar de joelho, porque senão a gente não consegue se manter de pé. Né? Se não tiver de joelho, você não fica de pé de jeito nenhum. Você precisa do seu amigo Espírito Santo para lhe ajudar, para lhe dar força, para chegar junto dele e deixar Deus operar na sua vida. Então, chegue junto de Jesus, se aproxime do seu amigo Espírito Santo, que ele vai lhe dar força para vencer todas as tentações que você possa imaginar. Me permita ler um versículo? Na realidade, alguns. Em Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a batalha espiritual que nós estamos falando aqui. E aí, ele diz que Deus pode dar uma armadura, né? Isso está a partir do versículo 10, para você combater, tal. E é interessante que ele termina assim, versículo de número 18, Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo, com toda oração, primeiro passo. Súplica no Espírito, segundo passo. E depois, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a grande verdade é que o que mantém o cristão de pé não é somente a armadura, é uma vida diante de Deus. E essa vida diante de Deus, ela só é conquistada com oração, súplica no Espírito, ele diz assim, e com vigilância. Então, ter conhecimento é bom, mas esse conhecimento só vai surtir efeito na vida espiritual de alguém se ele guardar os conselhos da palavra. Vá orar. Vá orar, vá buscar a Deus. Quer vencer uma guerra? Eu li um certo autor comentando Romanos, comentando esse texto, de Efésios 6, diz assim, a oração é como uma liga que une toda a armadura. Então, tem muita gente com armadura, né? Com muito livro, com muitas bíblias. Ele é um exímio expositor, mas precisa orar. E hoje eu acho que Deus está tentando te acordar e dizer assim, olha, para funcionar, só funciona de joelhos. E pastor, deixa eu me dirigir a você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Olhe, existem falhas, defeitos, vícios que só se tira na oração. Glória a Deus. Pedindo a Deus misericórdia. Verdade. E nosso presbítero aqui falou da questão de guerras. Existem guerras que você nunca vai vencer com a força dos livros, nem com a força do braço. Existe guerra que você vence de joelho. Aleluia. Então, se mantenha de joelho diante de Deus se você quiser vencer. Se dobre se você quiser ficar em pé. Glória a Deus. Porque nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha. Nós vemos aí as receitas que Deus está dando para nós, né? Eu creio que todos nós que Glória a Deus. Estamos aqui participando desse momento também estamos sendo abençoados, pastor, né? Há quem diga que quem agou o jardim também se molha, né? Sim. Nós gostaríamos de dirigir também uma pergunta de forma muito específica, pois a biografia de Jonathan Edwards, ela expõe que ele investia em média 13 horas diárias, como já comentamos aqui nesta tarde, né? Para preparar um sermão. Isso era equivalente a uma jornada de trabalho em sua época. Foi a partir deste comprometimento que ele pregou o seu sermão mais conhecido, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Portanto, o pregador deve ser um intercessor, ele deve orar pela mensagem e por aqueles que a ouvirão. Com certeza. Não, pode começar, Jonas, pode começar. Pronto, acho que o intercessor, pastor, ele tem que orar, tem que colocar-se no meio, porque a palavra é intercessor, né? Meio. E isso se consegue com oração, com jejum, sentindo o que Deus sente. Eu posso usar essa palavra aqui. Com muita misericórdia e amor no coração. Tem um texto que eu quero ler que reflete tudo isso do intercessor. Porque a gente não pode deixar a natureza humana prevalecer. Êxodo capítulo 32, já foi até citado aqui. Êxodo 32, o capítulo 32,
O bom, você que está em casa, é ler todo o capítulo. Mas deixa eu só destacar alguns termos aqui. Do versículo 1 até o versículo 8, fala justamente no momento que o povo se desvia, né? Que é justamente quando Moisés sobe ao monte e o povo faz justamente um bezerro de ouro lá embaixo. Deus se irrita com o povo. Se irrita tanto ao ponto de dizer assim a Moisés: eu acabo com o povo e faço de ti uma grande nação. Mas tem um versículo que eu quero destacar, capítulo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. É a declaração de Deus acerca do povo que está na base do monte. Versículo 10. Veja a intimidade que o intercessor tem diante de Deus. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ora, a gente tem aquela regra básica da hermenêutica, né? Quem está falando no texto, o que está falando, para quem está falando. Ainda tem que observar o contexto imediato que vem antes, que vem depois. Cultural, geográfico. Mas aqui, quando você analisa os personagens, um conversando com o outro, é Deus pedindo permissão a Moisés. Eu estou falando do Deus que criou os céus, a terra, criou tudo e todas as coisas, dizendo a Moisés, tu deixa a minha mão cair em cima desse povo. Aí Moisés, naquele momento, podia olhar para o povo com raiva e dizer assim: tá certo, Senhor, mata todo mundo. Moisés disse: não faça isso não. O que é que vão dizer do teu grande nome? Glória a Deus. Você está percebendo, meu querido irmão, a função de um intercessor? Glória a Deus. Se colocar no meio para salvar vidas. E preocupado com o povo e com Deus, né? E com Deus. Olha, é um grau de intimidade tão grande que o intercessor pode ter, ao ponto de Deus dizer assim: eu quero matá-lo, mas eu só mato se tu deixar. E Deus não dá satisfação a ninguém. Mas aquele que tem uma vida de intimidade com Deus, pode acontecer o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, meu querido irmão, intercessor, o nome já está dizendo, tem que ter uma intimidade profunda com Deus, sentir o que Deus sente, ter colocado a comunhão, ter aquela comunhão e aquele amor no coração ao ponto de orar pelos pecadores, né? E é interessante que a morte deles. E a pergunta do pastor Jefferson, ela diz assim: será que o pregador ele precisa orar para poder, ele precisa interceder pela mensagem, por aqueles que ouvem? Por aqueles que ouvem? Eu acredito que sim, porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos cooperando com o pastor é que eu não sei da situação espiritual de cada congregação, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe, e ao saber é melhor que a gente viva uma vida de oração. Pedro sabia disso, em Atos 6 e 4, ele diz assim: os irmãos estavam querendo que ele fosse repartir cesta básica. Aí ele disse: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, foi para isso que Deus chamou, pregação, então vai orar e vai ler a Bíblia. Que maravilha, né? E o pregador tem que orar tanto pela mensagem quanto aqueles que ouvem, para Deus abrir a mente e fazer com que eles entendam. Glória né? a Deus. O programa está tão bom, começando a esquentar, já estamos chegando ao final do programa. Correu a hora. Correu bastante, nós temos aí apenas 4 minutos, mas dá para responder essa pergunta rapidinho, né? Porque nós gostaríamos de deixar aí o legado que foi deixado pela família de Jonatas Edwards, né? O pastor Jonatas Edwards está na lista entre os maiores avivalistas da história do cristianismo, né? Como já vimos, né? Ele sempre enfatiza a busca, né? A Deus, o arrependimento, o abandono do pecado. Como intercessores que somos, como deve ser a nossa oração ao buscarmos avivamento espiritual para a nossa geração em ligeiro tempo? Muito bem, eu vou falar rapidinho dessa vez, prometo. Ele tem que assumir a posição de Ezequiel 37. A posição de olhar para o vale de ossos secos e ouvir a voz de Deus perguntando: tem jeito? E ele dizer: se o Senhor quiser, tem. Então eu queria já me dirigir, a missão, minhas palavras finais, se dirigir para a sociedade de hoje, corrompida, destruída pelo pecado, vê-la como ossos secos, mas saber que o dono da vida pode trazer vida a ela. Então, queria que a gente saísse daqui hoje com a ideia de que se Deus usou Jonatas para avivar uma nação, Deus pode usar você que está nos ouvindo como um instrumento de bênção para esta nação. Esta nação será uma nação de grandes avivalistas. Talvez nós estejamos aqui falando para eles, mas você tem que tomar uma posição como ele tomou. Vou trazer aquela receita que a gente já comentou aqui para o intercessor. Vida de oração intensa.
Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Arrume tempo. Talvez não seja a prioridade dele, né, Jonas? Prioridades são outras coisas. Tempo. Olha, tempo você tem. Arrume tempo. Mas vida de oração, um intercessor tem que ter vida de oração. Glória a Deus. Vida de leitura e meditação da palavra de Deus. E, acima de tudo, não esqueça de uma vida de piedade, Amém. porque nós não somos nada. Glória a Deus. Somos pó, a gente é dependente de Deus. Aí vai ter um avivamento, primeiro em você, Amém. para depois começar, não é quem está em volta da sua casa. Maravilha, né? Veja que já estamos chegando no final do programa, mas nós gostaríamos, Jonas Edwards, ele é um assunto para a gente ter, acho que uns 3 programas e a gente não esgotaria, E né? a gente nem comentou sobre os livros. Né? É claro, né? mas nós vimos aí, tem até um documentário na internet sobre a descendência do justo versus a descendência do ímpio, né? Eu pedi para Jonas Edwards compartilhar aí com os nossos irmãos, né? Porque este homem de Deus, ele intercedeu tanto pelos seus descendentes, que deixou um grande legado para as gerações, né, posteriores, né, à sua geração, que vale a pena a gente citar para os nossos irmãos. É interessante essa citação, não é? Foi feita uma pesquisa sobre 2 personagens, não é? Um ateu chamado Max Jones, né? Ele é um norte-americano, um ateu contemporâneo do Jonathan Edwards, que foi esse pastor teólogo que nós falamos hoje. E aí pegaram a vida dele e a desse rapaz e foram fazer a sua árvore genealógica para frente. E é interessante, pastor, observar que houve diferenças impressionantes. Na descendência desse ateu, né, o Max Jux, ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes. Isso é uma coisa absurda, né? 150 foram criminosas, 7 se tornaram assassinos, 100 delas se tornaram alcoólatras e mais da metade das mulheres, infelizmente, se tornou prostitutas ou viviam uma vida de prostituição. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos americanos, corrigindo a moeda, mais de $1.250.000. Isso é um absurdo, né? Então, um rapaz contemporâneo de Jonathan Edwards, que não tinha a fé que ele tinha, a vida que ele viveu, produziu esse desgaste para a população. Já a família do Edwards, que viveu nesse mesmo período, ele se casou com uma jovem cristã, como todo jovem cristão faz, né? Foi feita uma investigação também da vida dele e quando foi estudar sobre a vida dele, de Jonathan Edwards e os seus descendentes, descobriram, não é, que dentre essas pessoas, né, descendentes conhecidas de Jonathan Edwards, 15 deles se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 deles foram senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana e 100 foram missionários pregadores, além de 60 autores de renome. Um vice-presidente dos Estados Unidos e 80 funcionários públicos. São 295 pessoas, né, que fizeram cursos superiores, alguns governadores de estados americanos, diplomatas. Então, a gente vê a bênção de Deus sobre a descendência desse homem justo, não é? Deus honrando, não é? Deus honrando. Isso é interessante, é o que diz Provérbios 10:7, não é? A beleza de saber que a minha geração pode ser influenciada a partir de mim, E que a gente possa tomar essa resolução a partir de hoje, não é? Quem sabe a partir de você que está nos ouvindo, Deus possa trazer uma bênção, como fez com Abraão. Abraão vinha de uma linhagem idólatra, Deus o trouxe e o transformou em pai da fé. Deus pode fazer o mesmo com esses que estão nos ouvindo hoje. Que maravilha, né? Graças a Deus. Eu creio que em casa alguém disse assim, meu Deus, abençoa a minha geração. Glória a Deus. É verdade. Eu também, desde que eu vi essa história, que eu tenho orado pelos meus descendentes futuros, né? E sabe, daqui a 200 anos ele possa também ser de bênção para, não somente para o Brasil, mas para o mundo, né? E vamos orar pela sua descendência, pela sua família. Eu creio que tem nesse momento pessoas aí pedindo oração pela sua família, que está vendo a sua situação. E vamos fazer esta oração pedindo que o Senhor conceda esta vitória, né? Fazer uma oração, eu sei que o tempo não vai dar para a gente fazer uma longa oração, mas o centurião diz apenas uma palavra, meu criado será salvo. Aleluia. E o nosso irmão Jonas Santana para fazer esta oração, intercedendo também por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nos acompanhe nesse momento, se você estiver num local reservado, se você puder baixar sua cabeça, se você puder se ajoelhar, vamos orar nesse momento. Ore conosco, ore com fé. Jesus vai ouvir sua oração. Pai eterno,
Rei da Glória, queremos te agradecer, queremos te louvar de estarmos aqui. Deus, usa de misericórdia nesse momento. Desperta em vidas o desejo pela tua palavra. Desperta em vidas que estão nos assistindo nesse momento, o amor e o desejo pela oração, pela intercessão. Pai eterno, que teu Espírito Santo trabalhe em vidas. Senhor, estamos orando nesse momento, mas tem pessoas, Pai, que estão ajoelhadas, chorando, orando, pedindo misericórdia. Que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida, levando conforto, trazendo a esse coração uma palavra. Pai eterno, levanta mais intercessores. Precisamos de homens que estejam nas brechas, soldados fortes, atalaias teus, que possam orar, que possam interceder por esse Brasil que está passando por situações tão complicadas. Pai eterno, escuta as nossas orações, levanta intercessores nessa nação. Nós te agradecemos, nós te pedimos isso, no nome santo, justo de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Esperamos, você conosco no próximo programa de hoje a 8, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, estaremos juntos com mais um tema muito interessante para a nossa edificação espiritual. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.